Ei, mames, tudo bem? Eu sou a Mari Furtado, educadora parental, e esse é o nosso Papo de Quinta. É o primeiro vídeo dessa nova fase do canal. Eu tô começando essa fase porque eu senti uma necessidade grande de expandir, né, esse conhecimento em parentalidade, em maternidade, em paternidade, e além do Instagram. E eu acho que aqui no YouTube é um canal mais democrático, mais versátil da gente falar sobre essas questões. Esse primeiro vídeo eu quis trazer para vocês as necessidades básicas dos nossos filhos e o que isso tem a ver com os comportamentos que eles apresentam pra gente. Comportamentos que muitas vezes a gente considera maus comportamentos e comportamentos desafiadores, né? Bom, o que acontece? Toda criança, quando ela nasce, ela tem dois instintos básicos, né? Que são a sucção, né? Seja a sucção do peito ou a sucção da mamadeira, de acordo com o que a mãe escolher ou puder, né? Claro. E o choro. O choro é uma forma dele trazer o adulto, trazer a mãe principalmente, né? Para perto dele, para atender as necessidades dele. Que necessidades que seriam essas, né? Da fome também, além da sucção, ele chora para avisar que tá com fome, né? Do colo, da presença, da segurança, né? São vários os fatores de uma fralda suja, de repente, que fazem com que o bebê chore para atrair o adulto para perto dele, para atrair a mãe para perto dele, né? Então ele chora, ou seja, ele se comunica, porque é a forma que ele tem de se comunicar naquele momento, para que o adulto, o cuidador, a mãe, principalmente, atenda à necessidade dele. Né? A gente fala em necessidades básicas, elas são inatas, elas são biológicas. A criança, ela não quer aquilo, ela precisa daquilo para viver, para sobreviver. Né? Então, quando ela é bebê, a sucção, que é o alimento para sobrevivência, e o choro para a vida dela, para as coisas que ela precisa para viver. Né? Toda criança nasce querendo, sedenta por amor, afeto, carinho, colo, proximidade. Nossa, se sentir pertencente, se sentir querida, se sentir amada, né? Então eles vão buscar isso num primeiro momento quando o bebê através do choro. E na medida que os nossos filhos vão crescendo e vão adquirindo um pouco mais de maturidade, eles expressam essas necessidades através de outros comportamentos, que muitas vezes, por estarmos inseridas numa sociedade ainda tradicional, patriarcal, na qual a criança não tinha muita voz, não tinha muito direito de sentir, não tinha muito direito de querer as coisas, é visto como um mau comportamento, como um comportamento inadequado, né? As pessoas olham torto pra gente quando o nosso filho, por exemplo, faz uma birra em público. E, na verdade, é só a criança se comunicando, dizendo que alguma coisa ali dentro não está bem e que ela precisa da nossa ajuda para voltar a se sentir bem, para voltar a estar equilibrada, né? Então, quando os nossos filhos choram, esperneiam, fazem birra, jogam um objeto, mordem, são agressivos, eles estão querendo nos comunicar alguma coisa, tá? A gente precisa entender que todo comportamento é uma comunicação. Uma criança de 1, 2, 3, 4 anos, até 6, 7 anos, ela muitas vezes não tem maturidade para chegar pra gente e falar assim: mãe, eu tô com sono, ou mãe, eu tô com fome, ou mãe, eu tô com medo, fica aqui comigo. Então eles vão chorar, eles vão demandar muito da gente, chamar a gente o tempo inteiro, né? Às vezes a gente tá trabalhando e a criança fica o tempo todo: mãe, 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 mãe. Isso é uma necessidade básica que não está sendo atendida, né? E o que cabe a nós é tentar identificar que necessidade que é essa. E isso requer muito olhar atento e ampliado para os nossos filhos. Porque nós, a nossa geração e as anteriores, obviamente,
não tiveram essas necessidades atendidas muitas vezes, né? Quantas de nós fomos deixadas no berço chorando porque o bebê tinha que ser deixado chorando para aprender a dormir sozinho, né? Quantas de nós escutávamos, nossa, mas menina bonita não faz essa cara feia quando tava com raiva. Ou então escutava, nossa, mas não precisa chorar desse jeito, tá tudo bem quando tava triste, né? Não nos era permitido sentir. Então a gente não sabe muito bem lidar com essas necessidades dos nossos filhos. Então quando eles se comunicam, a gente tende a achar quase que é pessoal, que eles estão querendo irritar a gente, que eles estão com alguma coisa contra a gente. E na verdade são só eles tentando se comunicar, né? Tentando falar, ó, eu tô aqui, eu tô precisando do seu afeto, do seu carinho, da sua atenção, ou eu tô precisando dormir, né? A clássica, eu gosto muito de dar esse exemplo, é quando a gente muitas vezes pega os nossos filhos na escola, por exemplo, no final da tarde, e inventa de ir na padaria ou no supermercado e espera que a criança vá se comportar. É uma criança que está cansada já, que possivelmente já está com fome também, e a gente vai fazer uma outra programação que não seja levar para casa. Então ela vai fazer birra, ela vai chorar porque ela vai ver um chocolate, sei lá, e a gente não vai querer dar. E aí a gente acha aquilo, nossa, meu filho tá, o comportamento do meu filho, a gente tende a achar que o nosso filho é aquele comportamento, né? E os olhos julgadores de quem tá presenciando aquilo ali também ajuda nisso, né? A gente achar isso, né? Então eu queria trazer aqui para vocês hoje exatamente essa visão mais ampliada, para a gente ter a consciência de que o comportamento do nosso filho não é o nosso filho. O comportamento ele é uma comunicação para nos dizer que a gente precisa olhar além daquele comportamento para entender o que está acontecendo ali com o nosso filho. Quando a gente começa a ter esse olhar mais ampliado para os nossos filhos, a gente consegue atender essas necessidades básicas deles, tá? E quando a gente atende essas necessidades básicas, é como se a gente enchesse o potinho deles de amor. Então eles ficam mais regulados, eles ficam mais equilibrados, eles ficam mais tranquilos, porque eles se sentem mais seguros, eles se sentem protegidos, eles se sentem amados. E aí as coisas caminham de uma forma mais harmônica, se é que eu posso dizer assim, tá? As necessidades básicas, elas podem ser físicas e podem ser emocionais. As físicas são desde fome, sono, hidratação, as excreções, a afetividade, que é o colo, o carinho, a segurança, né, que é o se sentir protegido ali e tudo, temperatura, a motricidade, que é muito importante, que a gente tem mania de ficar falando, esse menino não para de pular, não para quieto, em qualquer lugar que eles estão, a gente fica quieto, menino. É uma necessidade básica deles esse movimento, né? Nós temos, inclusive, muitas crianças que a gente auto-intitula crianças do movimento, porque não param quietas, nem para comer. Dá uma garfada e tem que sair correndo pela casa, para depois volta, dá outra garfada e sai correndo de novo pela casa. E tem as necessidades emocionais, que aí entra a questão de se sentir amado, se sentir querido, se sentir protegido, não se sentir julgado, não se sentir criticado, ser aceito incondicionalmente, né? É muito importante para os nossos filhos. Eles precisam saber disso, mas principalmente eles precisam sentir isso da gente. E isso é o mais difícil. Porque a nossa tendência, quando eles se comportam de uma forma que a gente não gostaria, é demonstrar para eles na face mesmo. A gente já fecha a cara, já faz uma cara fechada, ou então já, né, com a gente, a nossa geração, muitas de nós, a gente tem tranquilamente a lembrança de fazer alguma coisa que a gente sabia que não estava certa e mãe e pai não precisava nem falar nada, só deles olharem a gente já aprumava, já consertava o que estava fazendo ali, porque sabia que depois podia dar problema, né? E a gente tem a tendência de fazer isso sem querer com os nossos filhos. A gente tem a tendência de repetir mesmo esses comportamentos que foi o que a gente aprendeu como certo, né? Então,
a gente tem que ter muita atenção, porque virar essa chave, né, olhar o comportamento para além dele, não é automático da gente, né? Pelo contrário, o nosso automático é querer corrigir aquele comportamento, punir e tudo. A gente precisa ter essa consciência. E vocês que estão aqui, que estão buscando essa informação, já são mulheres que estão quebrando esse ciclo de violência velada, porque é uma violência velada quando a gente fala que os nossos filhos não podem ser quem eles são, né, através dos comportamentos, porque é uma manifestação de quem eles são, e a gente violenta eles, né, de certa forma. Vocês estão aqui para quebrar esse ciclo junto comigo, né? E isso já é muito bom. Só que a gente fazer isso como hábito é muito difícil. Por isso eu convido vocês a todos os dias um pouquinho, cada dia mais, se atentarem a isso. Se for preciso, comprem um caderninho, um livrinho, escrevam. A escrita, gente, tem um poder de cura maravilhoso. O que mais incomoda você em relação aos seus filhos? Qual comportamento você considera mais desafiador? Tenta procurar entender por que esse comportamento te causa tanto desconforto, tanta aflição, tanta raiva, porque normalmente é por causa de ferida emocional nossa da infância, tá? E a partir daí você vai conseguir transformar esse olhar, entender que o seu filho não é aquele comportamento, que por trás daquilo ali tem uma comunicação, tem uma necessidade básica, não é um desejo, não é uma coisa que ele tá querendo por capricho, ele precisa disso para se sentir bem, se sentir tranquilo, se sentir amado, se sentir seguro. E aí a gente consegue ir criando uma relação de equidade com os nossos filhos, de maior respeito, entendendo que eles são crianças, mas que eles são seres humanos também, só que eles são seres humanos pequenininhos, mas que também têm necessidades, que também precisam ser vistos, que também precisam ser ouvidos, tá bom? Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês com esse tema hoje e a gente se vê na próxima quinta. Um beijo e até lá!